Oi pessoal, eu vou apresentar um caso para vocês de uma inspeção de estrutura após a ocorrência do incêndio. Então, aconteceu um incêndio num veículo no estacionamento de um condomínio subsolo. Deu um problema na parte elétrica desse carro, teve o incêndio e daí a gente foi chamado para fazer a inspeção da estrutura. Já tinha passado o corpo de bombeiro, a polícia civil que interditou o local e então a gente foi lá para conseguir analisar a estrutura para ver se a gente ia desinterditar, fazer reforço, alguma outra coisa, certo? Essa edificação, para contextualizar, é uma edificação de aproximadamente 8 anos de idade. A gente não tinha muitos dados sobre ela, a gente conseguiu alguns projetos, mas não conseguiu o manual do usuário nem nada, tá? Então, nessa coleta inicial de dados, nessa anamnese, o máximo que a gente conseguiu obter foram imagens das câmeras de segurança, onde mostraram exatamente como aconteceu o incêndio, mas o dado fundamental, que era a duração do incêndio, a gente não conseguiu obter devido à obstrução das câmeras pela fumaça. E como foi uma inspeção emergencial, mas a gente não foi logo após o incêndio, então já tinha alterado a cena do crime, então já tinham removido o veículo, já tinham lavado a estrutura, enfim, a gente perdeu várias evidências, às vezes muito necessárias para a inspeção. Então, a gente trabalha num cenário de incerteza grande. Nesse caso, a gente não tinha histórico de manutenção, a gente não tinha histórico do comportamento dessa estrutura, a não ser por alguns laudos judiciais, por sorte, a gente tinha um laudo feito pelo condomínio para entrar com ação judicial contra a construtora, que tinha sido realizado um ano antes desse incêndio, então que nos dava registros, meio que esparsos, não no local exatamente do incêndio, mas dava uma noção geral de como estava a estrutura um ano antes desse acontecimento. O que a gente pode observar de danos que ocorreram, foi a desgregação do concreto, Então, a primeira coisa que está notória foi por causa do incêndio, então teve a desgregação no teto e a desgregação no piso, bem na região exata onde estava o veículo. Então, alguns dados aqui, algumas fotos a mais, certo? Alguns detalhes da armadura aparente, o cobrimento foi expulso, as barras de aço já estavam um pouco deformadas, certo? E a gente tinha ali a caixinha de elétrica derretida, certo? Então a área, a gente mapeou em planta, a área onde teve a desgregação foi essa área pequena, certo? E a grande pergunta é, essa estrutura está segura? Eu preciso reforçar ela? Preciso demolir? Como que eu faço? O que eu faço daqui para frente? Qual é o próximo passo? Certo? Então, primeiro a gente tem que entender qual é o comportamento da estrutura de concreto armado em situação de incêndio. Então, se a gente olhar esse gráfico, a gente vai ver que existe uma perda de resistência do concreto na linha vermelha, certo? Então, ele perde, dependendo da temperatura, ele começa a perder resistência e o aço também ele começa a escoar, começa a deformar depois de determinadas temperaturas, aqui algo acima de 600 graus aproximadamente, conforme esse gráfico. E isso aqui, esse é um gráfico da resistência residual depois do resfriamento. Então a estrutura vai perder resistência depois do incêndio, em maior ou menor escala, e isso que a gente precisa verificar. Tá? Então, a gente viu que teve a região desgregada, mas e aí? A estrutura como um todo, como ela se comportou? Ela tem outra anomalia, algum outro indício? Então a gente começa a coleta de dados para ver o indício no impacto da estrutura, primeiramente na região da cena do crime. Então o que a gente viu primeiramente são essas fissuras longitudinais no sentido das vigas na região do piso, certo? Na estrutura acima do incêndio, que foi a mais afetada, o calor vai para cima, então eu fui na laje de cima, onde não tinha fuligem, não tinha nada, e eu queria ver o impacto dessa laje, dessa viga, dessa estrutura. Tá? Então a gente viu fissuras de sobrecarga, típicas de sobrecarga, que elas marcam na laje o sentido longitudinal das vigas, Como vocês viram
já devem saber, é esse tipo aqui, né, de fissuração típica que eu espero de sobrecarga, né, por flexão, né, na região negativa da laje, tá? Mas e aí? Tudo bem, eu sei qual é a causa geral, né? Mas o que gerou isso? Foi incêndio? Então a gente tem que fazer um levantamento de hipóteses, igual a gente já viu no nosso método diagnóstico. Então, o levantamento aqui rápido de hipóteses foi um erro de dimensionamento da estrutura? Pode ser. Pode ser um erro de execução, então não colocaram, não lançaram concreto direito, não armaram direito essa estrutura? Pode ser. Será que é um problema do material? Não usaram concreto com resistência suficiente, não colocaram um aço com resistência suficiente? Pode ser. Será que os usuários não empilharam coisa aí e já gerou uma deformação e fissuração na estrutura? Pode ser. E também pode ser o incêndio, né? Já que a gente viu que o incêndio diminui a capacidade de resistência da estrutura e pode ter gerado essas fissuras, certo? Então, o meu grande grupo, né, eu quero descartar o E aqui, né, da minha análise. Eu quero saber se foi o E ou não, né, que gerou aquela fissuração. E daí, num teste de hipóteses, o mais fácil de observar é ver se foi executado conforme o projeto, né? Então, pegar o projeto, como que tinha que ser a armação e como que está em loco. Foi isso que nós fizemos. Abrimos uma janela de inspeção, né, na região da fissura e comparamos com o projeto, certo? Então, eu estou querendo olhar a armadura negativa, né, que é que vai resistir a esses esforços de flexão na parte superior da laje. E ao abrir a janela de inspeção, olha lá, a nossa amiga barra de aço está a 7 centímetros de profundidade da superfície, sendo que ela deveria estar a 1 centímetro conforme o projeto. Então ela está deslocada a 6 centímetros. Isso daqui é uma laje de 12. Ela está a 7 centímetros abaixo da superfície, significa que a altura útil da minha laje ficou com aproximadamente 5 centímetros. Eu reduzi mais da metade da altura útil da minha estrutura. Então, descobrimos a causa, né? No primeiro teste de hipótese foi lá em cima, execução, né? Mau posicionamento da barra de aço. Medimos também a bitola e comparamos com o projeto e tinha alteração da bitola também, né? Então, além de colocar na posição errada, eles alteraram a bitola do aço e o espaçamento das barras de aço. Não obedeceram o projeto, era uma coisa absurda. Mas isso foi constatado, tá? Então a gente descobriu já a relação de causa e efeito, não tinha a ver com incêndio, certo? Então a gente observou também num cenário geral de toda a estrutura isso acontecer em mais pontos, não só onde aconteceu o incêndio, né? Demonstrando de fato que não foi o incêndio que gerou isso, ou o incêndio pode ter agravado um pouco isso, né? A gente não tem o antes e o depois para comparar, mas a causa principal é o erro de execução, tá? Depois, outras anomalias observadas, algumas fissuras de retração. Quando estou em incêndio, eu dilato muitos materiais, depois eles vão contrair, pode gerar fissuras de retração no concreto, né? E isso tem um impacto, né, nessa monoliticidade do concreto, no comportamento posterior dele. Então a gente observou fissuras de retração nas vigas, na região do incêndio, né, logo ao lado de onde teve a chama. A gente observou fissuras de retração na laje também, certo? Mas de pequena monta, e isso também acontecia em todo o resto da estrutura de maneira generalizada. Então não parecia ser muito provável que foi um incêndio que gerou isso, mas que isso já existia, tá? Não dá para confirmar 100%, descartar 100% essa hipótese, mas é muito provável que eram fissuras já pré-existentes, ok? E não tinham abertura suficiente significativa para indicar algum problema mais importante. Depois, desvios geométricos. Será que a flecha da estrutura, será que a laje deformou, né, que é um indício aí da sobrecarga? Primeiro, medir flecha depois de um acontecimento é muito complicado na inspeção de estrutura se eu não tenho a flecha inicial, né? Lembrando que eu concreto e eu posso já concretar essa estrutura com uma flecha, ou eu ter uma flecha depois que eu tiro o escoramento, né, ter aquela deformação inicial. Então, se eu não tenho um cadastro prévio da estrutura, esse dado ele é só apenas para gerar uma referência,
Tá? A gente mediu a flecha, obviamente se tivesse uma flecha excessiva iria corroborar um diagnóstico de deformação, né, devido ao incêndio. Então a gente mediu a flecha na laje onde teve incêndio e nas restantes. E não tinha alteração significativa das flechas, né? Tava mais ou menos tudo igual. A estrutura estava com alguma flecha, certo? Tinha alguma deformação dessas lajes, mas muito provavelmente pela deficiência do aço que a gente viu anteriormente, porque isso acontecia de maneira generalizada na estrutura e não só onde teve incêndio. Mas essa é uma verificação importante a ser feita. Tá? Então a gente foi lá com nível laser, bateu uma régua, mediu ali 3 pontos, 5 pontos em diagonal na laje para a gente medir o nível e conseguir verificar essa flecha. Tá? E uma coisa importante, né? Uma coisa que façam sempre na inspeção de estrutura, pelo amor de Deus, e isso eu aprendi na raça, que é o quê? Façam um levantamento cadastral da estrutura e sobreponha com o projeto executivo. Isso é fundamental. Então o que a gente fez? A gente começou a fazer nós mesmos o levantamento geométrico da estrutura, né? Seção de pilar, seção de viga, tamanho de vão, altura de pilar, etc. E o que vocês acham que aconteceu? Olha o vão, né? O principal dado ali para aquela fissura, né, de flexão negativa, o vão da laje, medir 5,81 entre pilares. Vamos pegar o nosso amigo projeto, 5,1 metros no projeto. Então o vão da laje estava 80 centímetros maior do que o previsto em projeto. Certo? Então eu tenho posicionamento de armadura negativa errada, eu tenho bitola e espaçamento da armadura negativa errada e tenho um vão maior do que o previsto. Certo? Então essa estrutura assim, foi pegar fogo justamente numa estrutura totalmente deficiente, né? Por sorte que ela não colapsou, certo? Então esse dado é importante por quê? Porque se eu quero ter noção, né, da segurança da estrutura, eu preciso ter dados, né? E a primeira comparação básica antes de calcular a estrutura é ver, quando eu tenho o projeto, é comparar o projeto, né, com o real. Isso é básico, né? Fundamental. Item básico a ser feito em toda inspeção de estrutura. Né? O problema é quando eu não tenho o projeto, daí complica um pouco mais, tá? E depois, outra coisa muito importante, qual foi a área de abrangência de afetação pelo calor do incêndio? Até onde destruiu a estrutura? Né? Isso é muito importante e a gente vê através da fusão de certos materiais. Então a gente busca metais, polímeros e vai atrás dele para ver até onde eles sofreram fusão, né? Até que distância do foco de incêndio eu tive o derretimento dos materiais, para ter uma noção então da temperatura do incêndio até a determinada região. Né? Então, olha ali, ó, pertinho do incêndio, aproximadamente 6 metros do incêndio, eu tinha tubulação de PVC intacta. Isso é uma maravilha. Significa que o calor que chegou ali foi inferior a 110 graus. Né? Porque o ponto de fusão do tubo plástico de PVC é de 110 a 200 graus. Então, ó, aqui está tranquilo. Né? Por que está tranquilo? Será que meu concreto não sofre com 100 graus? Então, a gente tinha caixinha de elétrica também, né, que é tudo de PVC. A gente fez esse perímetro e falou, ó, nessa região onde eu tenho esses plásticos, certeza que não chegou em altas temperaturas. Isso foi muito bom para a gente. Por quê? Opa, aqui. Por causa disso, ó, o concreto começa a perder resistência significativa acima de 200 graus. Certo? Então, ó, 200 graus o concreto não faz nem cócega, perde 5% de resistência, é muito pouco. Tá? Então isso foi um ótimo sinal para a gente, identificando então PVC na estrutura. Tá? E vamos voltar. Outro indicador muito importante para a gente verificar o raio de influência do impacto, né, desse incêndio é verificar o pH do concreto. E vejam, né, que o ensaio da fenolftaleína não é um ensaio de carbonatação, é um ensaio de pH. Isso tem que ficar muito claro. Por quê? Porque eu uso ensaio de pH também em estruturas em situação de incêndio. Porque se o concreto passar de 400 a 500 graus, o hidróxido de cálcio dele, que carbonata, né, que reage com dióxido de carbono e vira carbonato de cálcio, no incêndio, essa hidroxila aí, esse OH, esse H vai embora, e daí vira óxido de cálcio. Tá? E isso também reduz o pH do concreto. Então eu vou atrás disso.
certo? Vou lá, extraio o corpo de prova, quebro o concreto e vou medindo o pH dele para ver qual foi a área de influência desse incêndio. Por sorte, no nosso caso, a gente pegou essas duas amostras da região do incêndio, a 1 e 2 e a 3 e 4, 2 metros mais distante, e todas estavam com pH totalmente alcalino. Então, na região do incêndio, mesmo na região do incêndio, eu não tive alteração do pH, o que já era um ótimo indicador de que eu não tive temperaturas acima de 500 graus nesse meu concreto. Porque se tivesse temperaturas acima de 500 graus, olha a nossa resistência onde iria. 60% da resistência inicial. Então eu tenho certeza que no meu caso eu não tive perdas tão grandes no meu concreto, certo? Então são vários indicadores simples que não requerem nada de outro mundo que eu consigo já ter uma noção do impacto na resistência da estrutura em situação de incêndio, tá? Então, daí o último, que é fundamental numa inspeção de estrutura, é a extração de testemunhos, certo? Vou tirar amostras do meu concreto na região de incêndio e longe da região de incêndio, tá? Porque às vezes o concreto está baixo, mas não por causa do incêndio, porque foi executado baixo, né, a resistência. Então vamos lá, tiramos 4 corpos de prova na região do incêndio, mais 4 corpos de prova fora do incêndio e fizemos essa análise. E daí, no nosso caso, a gente teve muita sorte. As resistências à compressão, 58, 52, 60, 64 MPa. Tá? O concreto estava com uma resistência bem elevada, mesmo no local do incêndio. Tá? O especificado em projeto era 40 MPa, então estava bem acima, mesmo regredindo a resistência do concreto a 28 dias, dava um valor acima de 45 MPa, então estava tranquilo esse concreto para a estrutura. Não teve impacto na resistência da estrutura. Tá? Só de ver isso, né? Eu não precisaria fazer uma verificação numérica da estrutura, porque a estrutura não sofreu com incêndio. Ela sofreu ali de modo localizado, onde desgregou. Então eu só vou precisar fazer um reparo localizado. O problema é que a gente viu fissuras de sobrecarga, que não tinham nada a ver com incêndio, mas estavam lá, né? Então a gente acabou, como estava incluso no escopo fazer a verificação numérica, a gente verificou numericamente a estrutura com base nos dados coletados. Ok? Então, que é o próximo passo, né? Quando dá baixa a resistência do concreto, ou no nosso caso que a gente tinha desvios do executado para o real, a gente fez a verificação numérica e aqui a gente verifica a necessidade e o quanto eu vou fazer de reforço nessa estrutura. Tá? No nosso caso a gente verificou a estrutura e ela precisava de reforço. Estava meio nítido, né, pela fissura de sobrecarga, pelo posicionamento do aço, mas indicou então a necessidade de reforço das armaduras negativas e da positiva pelo aumento do vão dessa estrutura, mas não tinha nada a ver com incêndio. Então fugiu do nosso projeto, né, do nosso escopo, fazer esse projeto de reforço. A gente só fez então essa análise para mostrar a insegurança da estrutura, mas a gente não entrou no mérito nesse momento do reforço, né, nessa etapa de inspeção pós-incêndio. Então, para terminar, qual foi a conclusão? Que o incêndio ele danificou a estrutura de modo localizado, gerando apenas lascamento e desgregação ali do concreto, onde teve o contato da chama com o concreto, mas muito provavelmente esse incêndio durou muito menos de 2 horas, porque a gente viu que a área de abrangência, nem na própria laje, não sofreu quase nada, né? Não teve baixa de resistência do concreto, então a temperatura foi baixa, o tempo de ação do fogo foi baixo. Porém, né, o que aconteceu aqui foi o seguinte, né, eles tinham um problema já na estrutura que ninguém sabia, certo? Nem na ação judicial estava sendo discutido isso, e o incêndio aconteceu bem no ponto mais crítico dessa estrutura, né? Então meio que o incêndio veio para o bem, né, porque a gente viu um problema oculto que ninguém estava vendo e o incêndio mostrou isso porque a gente foi lá fazer essa inspeção da estrutura especializada. Então depois a gente fez uma inspeção completa nessa estrutura, né, fazendo os reforços todos necessários desse condomínio. Tá bom? Espero que tenham gostado desse case e que vocês tenham aprendido algumas dicas, né, de inspeção de edificações após incêndio. Tá bom? Abraço, até mais. Deixo meus contatos para vocês. Aí meu e-mail, telefone e minha rede social. Grande abraço.